Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Marco Temporal, uma tentativa de genocídio contra os povos indígenas. Começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a gente vai lançar uma série de vídeos sobre a ofensiva que o agronegócio, que o latifúndio brasileiro está provocando. Você tem a MP da Mata Atlântica, que aumenta a liberdade para desmatamento. Você tem a CPI do MST. Você tem a aprovação do novo marco temporal. Você tem a continuidade do processo de liberação dos agrotóxicos. É uma verdadeira ofensiva da bancada ruralista, representando o agronegócio, a mineração, a exploração de petróleo predatória, querendo, como diria aquele fascista de São Paulo, Ricardo Salles, passar a boiada. E dentre essas ofensivas, uma das mais graves é o marco temporal, o projeto de lei 490/07, que estabelece basicamente uma política genocida contra os povos indígenas. Ela diz que não pode reivindicar a demarcação de terras indígenas quem não ocupava a terra até a Constituição de 88 ou quem não fez a reivindicação até a Constituição de 88. Então, assim, basicamente é dizer o seguinte: para vocês entenderem concretamente o que significa o marco temporal. Vamos imaginar que tem uma população, um povo indígena, que foi retirado de suas terras por causa do garimpo ilegal, por causa da mineração, né? Foi retirado de suas terras, por exemplo, nos anos 70, época da ditadura, aquelas grandes obras do norte, uma política de repressão deliberada contra os povos indígenas. Inclusive, tem até a proposta, o debate de criar uma comissão da verdade indígena sobre os crimes praticados contra os povos indígenas do país durante a ditadura e depois, né? Tem uma matéria muito boa da revista Ópera, está aparecendo aqui sobre o tema. Então vamos imaginar, esse povo teve que sair das suas terras para sobreviver nos anos 70. Aí eles conseguem, com muita luta, retornar nos anos 90 e entram com um processo de reivindicar a demarcação do seu território. Pelo novo marco temporal, eles não podem fazer isso. Entendeu? Então, assim, todo mundo que estudou, mesmo na escola, com toda deficiência, todo negócio precário, a gente sabe que com a invasão colonial dos portugueses, o estabelecimento do Brasil colônia, teve um processo de deslocamento permanente dos povos indígenas para conseguir fugir da colonização, para conseguir fugir dos bandeirantes, para conseguir fugir dos jesuítas, para conseguir fugir da escravidão. E aí, século XIX, para século XX adentro, para conseguir fugir dos latifundiários, dos madeireiros, da exploração predatória de petróleo. Então, é característica dos povos indígenas brasileiros um processo difuso de deslocamento para conseguir sobreviver. É isso. Não é, vamos se mudar porque a outra terra é mais fértil. Vamos se mudar porque tem uma terra que é mais próxima do rio. Não, é deslocamentos como forma de sobrevivência. São processos de imigração forçada, interna. Processos violentos, coloniais. Só para vocês terem uma ideia da gravidade do processo, se o novo marco temporal for aprovado, ele legaliza a invasão e a grilagem de mais de 300 terras indígenas, que são mais de 11 mil hectares, onde vivem cerca de 997 mil indígenas. Ou seja, é você pegar 11 mil hectares de terra e colocar na mão do latifúndio, do agronegócio, da mineração, da grilagem, dos madeireiros. Percebe? O marco temporal é uma tentativa racista, genocida e colonial de atacar os indígenas, que tem como fim último se apropriar de terras, expandir a fronteira agrícola da soja, da mineração, das madeireiras, da pecuária, do gado. É a acumulação primitiva de capital contra os povos indígenas. E a lei do marco temporal, né, a PL 490/07, ela também libera mineração em terras indígenas, libera vários tipos de exploração que são ilegais, que são danosos ao meio ambiente, que vão matar os povos indígenas. Veja, o genocídio Yanomami, que foi explicitado no começo do ano, no comecinho do governo Lula, está diretamente ligado ao garimpo ilegal. Ou a gente vai esquecer disso? Né?
os garimpeiros, os madeireiros, os latifundiários que estavam invadindo a terra Yanomami, atacando o povo que usam máquinas de garimpo, que mataram crianças indígenas, estavam fazendo em nome da mineração, em nome de atividades extrativistas ilegais, danosas ao meio ambiente, danosas aos povos originários, e provocou aquela tragédia que a gente viu. O que o Arthur Lira, o agronegócio, toda a mídia que está a favor, todas as entidades representativas do latifúndio brasileiro querem é repetir o que aconteceu com os povos Yanomamis no Brasil inteiro, em nome de se apropriar de terras indígenas. É um absurdo você considerar as reivindicações da demarcação do território que foram feitas até 1988, ou então de um povo que estava ocupando aquela terra até 1988. Isso é uma aberração antropológica, uma aberração sociológica, uma aberração jurídica, inclusive. O PL é ilegal. O PL 490 do Marco Temporal, ele é ilegal. O Arthur Lira sabe que ele é ilegal. Os deputados da bancada ruralista sabem que ele é ilegal. Então correram para votar antes do julgamento do STF. Claro, a gente não deve esperar isso pelo STF, não. Tem que se mobilizar, tem que protestar. E os povos indígenas dão aula, dão show de mobilização, de organização e de luta. E a gente tem que engrossar mais esse caldo, porque essa é uma batalha contra o latifúndio. Tem a batalha da defesa do Ministério do Meio Ambiente, a defesa da legitimidade da atuação do IBAMA, fortalecimento do IBAMA, endurecer contra o desmatamento, contra as mineradoras, contra as madeireiras ilegais, contra a destruição do cerrado, contra a destruição da Mata Atlântica. Tem um conjunto de lutas aqui para parar o agronegócio, e um enfrentamento do marco temporal é central. O marco temporal precisa ser derrotado porque ele é ilegal, ele é inconstitucional, ele é uma medida genocida, uma medida racista contra os povos indígenas, uma medida colonial, é uma medida que visa legalizar a grilagem de terras. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como em São Paulo o governo Tarcísio Freitas está querendo legalizar a grilagem de terras para o agro. Isso está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Brasil inteiro. É o momento da reação geral da população brasileira. Essa é uma luta em defesa dos povos indígenas que é fundamental, mas não só. É uma luta em defesa do meio ambiente, é uma luta em defesa da reforma agrária, é uma luta em defesa de dizer que a terra não é uma mera mercadoria para ser explorada para produzir soja e produzir gado para exportar, que a terra é um bem fundamental e seu uso deve ser público, respeitando os direitos do povo trabalhador e dos diversos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhos, dos povos da floresta, que estão todos ameaçados pela mineração, pela exploração predatória de petróleo, pelo agronegócio. O Arthur Lira precisa ser parado. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Arthur Lira. A gente precisa parar o Arthur Lira. A gente precisa derrotar essa ofensiva do agronegócio. Todo apoio aos povos indígenas brasileiros. Vou colocar aqui na descrição a página de várias entidades de organização dos povos indígenas para vocês seguirem, acompanharem, ver que tem protesto, ver pedido de doação, ver divulgação de material. Vamos fortalecer, vamos engajar, vamos para as ruas, que essa luta é fundamental. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.